a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer sonho. Os ingredientes para o sonho são aproximadamente 1 kg de farinha de trigo, 1 sachê de fermento biológico seco, 1 copo de 240 ml de água morna, 1 copo de 240 ml de leite, 1 ovo, 6 colheres de açúcar, 1 colher bem cheia de margarina e 1 colher de café de sal. Para o recheio, você precisa de 1 caixinha de leite condensado de sua preferência, 1 colher de café de essência de baunilha, 1 limão, 1 colher de margarina e 1 óleo para fritar os sonhos. Pessoal, agora minha mãe vai ensinar a fazer o sonho. Então, pessoal, agora eu vou colocar o fermento biológico seco, um sachêzinho. O copo de 240 ml de água morna. Agora a gente vai colocar um pouquinho de farinha de trigo. Mexendo, dá uma mexidinha para poder incorporar o fermento, para que o fermento tenha a sua reação química, né? Coloca mais um pouquinho de farinha de trigo. Lembrando que aqui tem 1 kg de farinha de trigo, mas não vou usar todo não, vai sobrar um pouquinho ainda. Você mexe muito bem. Certifique-se que não tem nenhuma pelotinha de fermento. De farinha de trigo não tem problema, mas do fermento tem que dissolver todinho. Mais um pouquinho de farinha. E agora, pessoal, é simples. A gente vai misturar tudo, todos os ingredientes. Nós vamos colocar o ovo, o açúcar, a colher de café de sal, o leite. Lembrando que o leite tem que estar morno, e são 240 ml de leite, é 1 copo de leite. Uma colher bem generosa de margarina. Agora vamos misturar muito bem. Começar a acrescentar a farinha de trigo, aos poucos, tá? Essa massa não pode ficar muito dura, então a gente coloca aos poucos, para que chegue no ponto. Aí quando chegar no ponto, eu mostro para vocês, mas aos pouquinhos a gente vai incorporando a farinha de trigo na massa. Depois a gente vai passar tudo para a bancada, para dar uma sovada nessa massa. Vamos colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Por enquanto eu tô usando a colher de pau, mas logo a gente vai começar a usar as mãos, né? Porque tem que sujar um pouquinho a mão, né? Não tem jeito.
Mais um pouquinho de farinha de trigo. Agora eu vou começar a sovar. Agora eu passei a minha massa aqui pra bancada. Como eu disse, tá grudando, né, na mão. Então, vocês têm que colocar bastante farinha de trigo assim na mão. Então, pessoal, após sovar muito, esse é o ponto da massa. Olha, tem que ficar bem maciazinha essa massa, bem... Não pode ficar muito dura. Vai grudar um pouquinho na mão, mas não tem problema. Você joga um pouquinho de farinha assim, ó, que ela tem que ficar mole. A bateria da minha câmera acabou, por isso que não deu pra filmar direitinho, mas eu vou colocar aqui na minha bacia para poder crescer. Você joga um pouquinho de farinha assim. Vocês deixem 30 minutos essa massa crescendo dentro do forno, tá bom? Pode enrolar com plástico filme e aguardar 30 minutos que essa massa vai dobrar de volume. Enquanto a nossa massa tá lá descansando, né? A gente vai fazer o recheio. O recheio do nosso sonho. Lembrando que esse sonho é frito, ok? Então, a gente vai colocar aqui o nosso leite condensado. No começo do vídeo eu esqueci de falar que vai 2 gemas no nosso recheio. Mas eu vou colocar direitinho na descrição do vídeo. Essa receita ela vai limão siciliano, mas se você não tiver limão siciliano, pode ser qualquer limão que você tiver em casa. Um limão. Um suco de um limão. Uma colher de manteiga. Aí dá uma mexidinha muito bem, dá uma leve mexida. Para incorporar todos os ingredientes. Agora a gente vai levar ao fogo. Então, pessoal, agora é só mexer muito bem, ok? Para que não venha grudar no fundo da panela. Deixe em fogo baixo. E na hora que for o ponto, eu mostro pra vocês. Quando começar a levantar a fervura assim, ó, já tá na hora de desligar. A gente desliga o fogo e coloca uma colherzinha de café de essência de baunilha. Mexe muito bem, coloca num refratário, coloca dentro da geladeira para esfriar. Até a hora que a gente for rechear o nosso sonho. Tá a nossa massa. Ela já dobrou de volume, como vocês podem ver. Agora eu vou pegar pedacinhos da massa e vou enrolar e colocar em formas para novamente crescer por mais 30 minutos. E o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, essa farinha de trigo, ela sobrou esse tanto aqui, ó. Não foi inteira, não foi 1 quilo todo de farinha de trigo. Ainda sobrou um pouquinho, quer dizer, não vai 1 quilo certinho de farinha de trigo, vai aproximadamente. Então, pessoal, coloquei a minha massa aqui em cima da minha bancada. Agora eu vou fazer bolinhas. Se grudar nas mãos, é só colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Tenta fazer as bolinhas do mesmo tamanho.
E assim que eu terminar de fazer as bolinhas, eu volto mostrando pra vocês. Lembrando que agora vocês podem passar o plástico filme ou uma sacolinha ou cobrir com um pano para eles poderem crescer. Só já dobrou de tamanho. Agora eu vou fritar. O óleo não pode estar muito quente, porque senão eles não vão assar por dentro. Eu coloco bastante óleo. Sempre virando para eles fritarem por igual. Então, pessoal, a gente vai virando, sempre virando para eles fritarem por igual, tá vendo? E quando colocar para fritar, deixar em óleo, o óleo tem que estar frio para ele ir fritando aos poucos, para não ficar cru, para a massa não ficar crua por dentro. Pessoal, esse é o ponto. Ele tem que ficar bem moreninho, que é sinal que ele está bem assadinho por dentro. Ok? E eu vou terminar de fritar os meus sonhos e já eu mostro todos eles fritos para vocês. Bom, pessoal, já terminei. Estão todos fritos os sonhos. Agora eu vou rechear eles. Olha, pessoal, vou mostrar para vocês por dentro como que ficou. Ficou super fofinho, macio. Tá bem assadinho, olha, fofinho. Não tá cru, tá vendo? E agora eu vou rechear eles para vocês. Olha o recheio como ficou. Ficou um recheio bem cremoso. Pra gente colocar no nosso sonho. Agora eu vou cortar uma aqui. Um pedacinho assim. Vou passar aqui no nosso açúcar. E agora a gente vai rechear. Rechear bem, deixar bem cheinho. Porque aqui todo mundo gosta de bastante recheio. Então, gente, aqui é o resultado final. Você gostou, Gabriel? Gostei. E aqui tem uns com recheio e outros sem recheio. Porque aqui a gente gosta com recheio, tem uns que não gostam com recheio, então a gente já faz para todo mundo. Eles estão bem fritinhos por dentro, não ficaram cru. Então essa massa é muito saborosa. Eu vou comer o sonho para experimentar qual é o gosto dele. Tá gostoso, Gabriel? Tá muito bom. Eu amei. Pessoal, se você gostou do meu vídeo, deixa um like e se inscreve no canal.